Fala, galerinha esperta. Aqui é o professor Jiraya na área de novo para ensiná-los como calcular o comprimento do arco AB. Antes disso, vou dar duas ideias. O arco AB, a gente consegue medi-lo de duas formas. Primeiro, através da medida angular e depois através da sua medida linear. Embora esses dois termos não sejam comuns, eu vou utilizá-los porque isso vai diferenciar bem duas ideias importantes. Medida angular, como já visto em aula, a medida do arco AB é a mesma medida do ângulo central. Está aqui o ângulo central, está aqui meu arco AB. Medida angular, ângulo. Ângulo a gente sempre mede em graus ou radianos. Com a ajuda do meu compasso, eu consigo ver que a medida do arco AB é 90 graus. Outra forma de ver isso, através desse videozinho. Conforme meu ponto vai andando sobre a circunferência, a medida angular vai aumentando. Ao completar uma volta, a medida angular será equivalente a 360 graus. Uma volta, 360 graus. E a medida linear? A medida linear é como se a gente pegasse o arco AB e esticasse. Por quê? Porque assim eu consigo medir através de uma reta. Medida linear, linha, sempre medida em metros, quilômetros, centímetros, milímetros e assim por diante. Com a ajuda da minha régua, observamos que o comprimento do arco AB é 3,7 centímetros. Então, o mesmo arco, primeiro eu falei que tinha medida 90 graus e agora o comprimento dele é 3,7 centímetros. Medida linear, normalmente a gente vai usar o termo comprimento do arco. Os gregos, através de inúmeras medições, perceberam que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, dobro do raio, era sempre constante. Mais tarde, essa constante foi representada pela letra grega π. Com a evolução da matemática, o π ficou mais preciso. Bom, o que os gregos fizeram? Pegavam a circunferência, media o comprimento dela, dividia pelo dobro do raio e isso sempre dava π. Vamos passar o 2r para o outro lado. Chegamos na fórmula do comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência igual 2πr. Vamos fazer alguns exercícios de fixação. Qual o comprimento da circunferência de raio 10 centímetros? Use π igual a 3. Comprimento igual 2πr. Troco o π por 3, o raio por 10. Comprimento da circunferência, 60 centímetros. Tudo bem? Outro exemplo. Qual é o raio da circunferência de perímetro 36 metros? Perímetro é outro termo utilizado para falar do comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, 2πr. Troco 36, troco π por 3. Dessa forma, o raio é 6 metros. Tranquilo? E como achar a medida linear do arco, seu comprimento? Porque até agora eu mostrei como achar a medida linear da circunferência inteira. Agora eu quero só de um pedaço dela. A medida linear do arco é sempre proporcional à sua medida angular. O que isso significa? Isso significa que a gente pode montar uma regra de 3. Como? Vou dar um exemplo. Qual o comprimento do arco de 45 graus de raio 16 centímetros? Montando a regra de 3.
A medida linear da circunferência inteira, 2πr. A medida angular, 360 graus. O meu arco AB tem comprimento L, que é o que eu quero descobrir, e a medida angular dado no enunciado é 45 graus. Multiplica em cruz, passo 360 para lá dividindo, simplifica, sobra 8, troco o π por 3, o raio por 16. Dessa forma, o comprimento do arco AB é 12 centímetros. Tudo bem? Dúvida? Para maiores esclarecimentos, não deixe de comparecer à aula. Aquele abraço!